Como assim? A música? Não, que você sempre pede pra te lembrar. Eu acho Já que esqueceu. do próximo... Caralho. Nenhum dos dois lembra o que era pra lembrar. O do próximo... A chamada pro próximo podcast. E aí, cagadores e cagadoras de regra, queria avisar que um dia vocês vão morrer. Todo mundo vai. Todo mundo vai. A não ser que inventem algo, a imortalidade antes, alguém vire vampiro antes. Pode ser. Mas, É meio difícil, né? não sei. Acho que não. Certo? Tem gente que acredita em vampiro. É verdade. Eu tinha um amigo que ele dormia tapando o pescoço porque ele tinha medo de vampiro. Medo. O Heitor. Ah, porque ia dar super certo, né? O vampiro não tem mão, né? Não tem. É morcego, né? É, claro. É tipo pernilongo, né? Que ele pica a gente com calça jeans. Então, né, sei lá. E hoje aqui estamos com... Quem fala com vocês é o Macoab, seu videomaker pessoal, o host desse podcast. Estamos aqui com o Jonas, nosso convidado especial. Jonas ou Pedro? Ou Pablo? Jonas, Pedro, Pablo. Pablo. Jonas é formado em letras, formado em TI, viajado... Que é muito parecido, né? É ali, né? É linguagem, né? Linguagem. Nelson Leite está aqui hoje também, mais uma vez, morto. Morto, com uma boina, Boininha tá bonito. cansado, De boina. todo de preto nesse boina. sol. O mestrado tá acabando, então isso é um bom sinal. Porque hoje é dia dos finados, né? Você tá Exatamente. respeitando esse dia. Estou em luto. Tá de luto. Luto. Verdade. Eu sempre tô de luto. Por toda a humanidade. E Gisele com 2 L's. Estou aqui, né? Tecnologia japonesa fabricada no Brasil. Olha só que chique. Novo slogan. Que bonito, hein? Gostei. Eu gostei também. Muito bom, muito bom. E hoje, nesse dia de finados, a gente vai falar um pouco exatamente sobre isso, sobre a morte. E eu queria falar pra vocês se... Qual que é a ideia de vocês de morte? O que vocês acham que acontece com a vida, a consciência, se existe uma alma? Pô. Começou bem já. começou. Putz. Tapa na cara já. Cara, uma brisa que eu tava tendo outro dia é que justamente se você morrer, você não sabe que você morreu, né? Será que não? Quando você tá cansado e você dorme, e você só sabe que você dormiu quando você acordou e falou, nossa, mano, pesquei. É verdade. Se você é decapitado, você sabe que você é decapitado. Já É foi verdade. decapitado pra saber? Não, mas isso é verdade. As pessoas Isso é devem ter verdade. mais 7 segundos de vida, né? Pô, Porque já tem um segundo, fluxo de beleza, vida. mas é uma coisa meio óbvia, tipo, você vê seu corpo, sei lá. É o único tudo momento girando. que você sabe que você foi morto. Que horror. Não, tem outras coisas. É, tem outros momentos que dá pra você saber que você tá morrendo. morto. É, você tá morto, não tem jeito. Tá mais. morrendo é uma coisa, mas na hora que você morre ali é outros 500, né? É, porque aceitar a morte é uma parada foda, né? Quando você vê a luz no fim do túnel, eu nunca vi. Mas se tiver esse momento aí um dia, que vai chegar. Vou chegar. Mas é foda também, a gente não aceita, né? A gente todo mundo fala desde pequeno que a gente vai crescer e tudo mais, tal, e morrer, só que esse lance de imortalidade a gente não consegue aceitar nem fudendo. Sim, Você até chegou- porque tem, rapidinho, são Fala aí, duas, Gisele. duas certezas, né, que a gente tem. Uma que vai morrer e outra que tem que pagar boleto. Então, assim... a Que gente- tem que comer, tem que É. cagar. E a gente nunca tá preparado pra morte, né? Não tá. A morte, ela vem, né, surpresa. Que nem o Halloween. Deixa eu fazer uma pergunta já pra vocês que são aí meio nipônicos, né? Tecnologia brasileira, japonesa do Brasil, né? Isso. Eu ouvi dizer, sabe essas histórias que você escuta muito tempo atrás, daí você fica adulto e se fala assim, será que é fake news isso, né? Será que é mentira? Pode ser. Que falavam antigamente, pra mim, que no Japão, na morte, comemorava-se. Existia festa no velório. Vocês sabem se isso é verdade ou não? Não sei. Não Bom. vou saber falar. Da parte da minha família, quando alguém morre, a gente faz uma cerimônia, mas não chega a fazer festa. O que tem, na verdade, é sempre ter comida. Japa adora comida. Sim. Por isso que a gente é desse tamanho. Comida japonesa mesmo? Não, Ou, depende, tipo, não, salgadinhos? depende. É brasileiro. Salgadinhos, salgadinhas, vamos, né, aqui no Brasil. Pode ser um fandangos Mas- com suquita. Boa! Pode não, ser. não. O cardápio é um pouquinho melhor. Podia ser o cardápio da pessoa que morreu, assim, que ela do que ela gostava de comer. Ia ser legal. É verdade, é verdade. Puta, mas daí... Pode ser difícil isso aqui. É, vai embora um vegano, fudeu. Putz, aí ninguém vai, né? Mas deixa eu perguntar pra vocês. Alguém, quando vocês eram criança, já ensinou pra vocês o que era a morte? Nine. O pessoal tenta, né? Mas
Você só vai aprender quando você passar por isso mesmo. Tipo. Pra mim foi... O meu avô morreu quando eu era muito novo, assim. Sabe aquelas fotos de cigarro que o pessoal tinha o pé podre, né? Que horror. Cigarro. Gangrena? O meu avô tinha aquele pé. Ah, você lembra E disso? aí ele cortou o dedão, depois cortou o pé, depois cortou até a canela, depois cortou até o joelho, depois cortou até a coxa. Foi sendo picotado. Aí ele morreu no Japão e voltou queimado. Aí que não podia trazer o corpo. E aí foi o meu primeiro contato com morte. Mas pra mim é tipo, eu não vi meu avô morrendo, tive Tinha 4 contato. anos de contato com ele, de vida, né? E aí quando eu fui, nem fui no enterro dele, né? Porque ele foi lá no Japão também. Sim. Tá. E a cinza, você não jogou, guardou? O que Ah, fez? ficou com a minha avó. Ah, ficou num lugarzinho, um cemitério que eu nem lembro onde que é. Tanto tempo que faz. E pra mim esse foi o meu contato. Depois foi o cachorro do meu avô, que eu vi morrendo. E foi meio que isso, Só assim. isso? Ninguém nunca explicou, assim. Experiência? Ah, quando criança, né? Quando Não, criança você tem pouco contato, porque ninguém é muito velho ainda, né? Pra morrer Ah, também. É é mais surpresa, né? É, pode ser mais- animais também, né? Pode ser mais avós e tal, né? Uma galera que já é velha há muito tempo. Mas. Você já nasce, elas já são velhas, né? É, Aí exatamente. Já, né? Fica na cova já. É verdade, mas pra criança é mais difícil mesmo ver morte, né? Acho que daí o mais comum, no geral falando, seria animal de estimação mesmo. É, que nem eu já vi pais que dão hamster, e o hamster tem hamster que dura 1 ano, né? Sim. Então, obviamente, você vai ter que ensinar sobre a morte, ou acho que deve ter pai que esconde, né? Dá um... Manda pra fazenda, né? ou pega um outro hamster igual, deixa lá. Você só substitui, tá finge que certo? não Isso aconteceu é nada. sacanagem. Vai repondo só. Mas, bom, Ou com peixinho, né? Eu lembro que acho que o meu foi com peixinho, assim. O primeiro contato, eu lembro que tinha um aquário em casa e aí morreu o peixinho, tava lá de barriga pra cima, lá todo podre. você nunca sabe se o peixe tá dormindo Não ou se é? tá morto. Tipo, ai, tá dormindo? Não, filha, tá morto. E aí eu lembro que assim, a cerimônia foi jogar na privada, assim. Eu fiquei meio É mesmo? chateada, fiquei chateada. Mas essa coisa, né? Morreu, deu tempo dele, segue a vida. Que engraçado, né? O animal não tem alma, então? Não tem que fazer um ritual pelo animal, sabe? O ritual foi a privada, Foi né? a privada ali, ó, vendo ele descer ali. Foi a privada, exato. Nossa. Rezar um Pai Nosso ali das caras. Mas é o que você falou, é interessante, quando é criança, realmente, acho que a primeira experiência com morte são com os bichinhos, né? Passarinho, peixinho, né? Mas acho que de fato nunca ninguém explica isso pra gente. E também é uma grande dúvida mesmo, porque ninguém tem certeza de nada nesse assunto. Sim, nunca né? ninguém voltou pra falar, né? Ainda bem, sei lá, Não, né? existem aqueles relatos de experiência pré-morte e tal. Tem pessoas Experiência que... de quase morte, né? É, isso aí. Eu mesmo já aceitei a morte 2 vezes na minha vida. E foram pontos cruciais, assim, de mudança. É mesmo? Você quer falar um pouco sobre isso? Posso falar. As 2 vezes foi quando eu tava sozinho, morava na casa dos meus pais, ainda lá em Curitiba. E daí uma delas foi assim, eu cheguei em casa às 6 horas da manhã, bêbado e tal, né? Tinha saído pro rolê. Padrão. Daí eu voltei pra casa, dormi, eu acordei, era dia e eu tive paralisia do sono. Horrível. Que daí eu tava dormindo de bruço e daí eu não conseguia, eu acordei, não conseguia me mexer. Eu senti uma pressão assim nas minhas costas e também meu braço tava dormente, meu braço esquerdo ou direito. Não lembro qual era o braço, mas daí eu associei isso direto ao ataque do coração. Pra quem não sabe, paralisia do sono é como se você acordasse durante o sono, mas não conseguisse mover nada. Exatamente. Que horror. Que é uma resposta que o nosso corpo ele faz isso naturalmente pra gente não se matar, né, enquanto a gente tá dormindo. Só você imaginar, por exemplo, macacos que dormem em árvores, eles ficam paralisados porque se eles começarem a se mexer quando eles estão sonhando, porque eles também sonham, cai da árvore e morre. Certo. É uma resposta natural do corpo. Boa. Só que daí o que acontece é que o nosso corpo, por vezes, ele não desbloqueia, ele não tem esse desbloqueio. Você volta a consciência, abre o olho e o corpo ele não se mexe. E ali eu comecei a falar assim, nossa, eu vou morrer, fudeu. Eu tô sozinho na casa dos meus pais e tal, meus pais estavam viajando. Falei assim, fudeu, eu vou morrer, minha mãe vai vir aqui encontrar o meu corpo. Nossa, daí sinceramente, passa um filme na cabeça. Eu fiquei imaginando várias coisas que eu já tinha feito na vida pra chegar até aquele também? momento. E também pensando na coitada da minha mãe de chegando em casa e vendo o corpo do filho morto. E uma coisa também que aprendi com morte... Você pensa no futuro até, né? Tipo, como pô, assim as dá pessoas tempo vão me de pensar, encontrar né? aqui, velho. Não queria ser encontrado aqui. Uma das coisas que eu pensei quando a gente Como é teve... melhor cueca? Então, é relacionado a isso, porque quando a gente morre... Quando a gente teve que sacrificar o Dom, que foi o meu dog,
quando a gente morre, a gente solta todos os líquidos que a gente tem. Tem. Solta mijo, cocô, gozo, tudo É uma junto. coisa bonita, né? Exato. Então, provavelmente você chega lá, não é só aquele cheiro podre de você, da carne já tá envelhecendo, né? Você deu um plus ali. Daí eu fiquei pensando até Você tem nisso. um molho especial. Daí eu fiquei pensando até nisso. E daí, cara, eu fiquei bloqueado ali e tal, não sabia o que fazer, passou esse filme na Eu pensei, cabeça. puta, devia ter mijado antes de dormir. Por que eu não acordei pra mim ver? E daí meu corpo, ele voltou. Ele voltou a reagir, consegui me mexer. Dando que eu voltei a mexer, me deu aquele alívio, assim. Mas ali foi o primeiro momento que eu aceitei a morte. Que daí a segunda vez aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Então, mas teve aceitação mesmo ou foi só do tipo... Não, então... Não tem mais o que fazer? Mas você não teve dor, né? Não, esse foi o meu raciocínio. Eu falei assim, não tenho mais o que fazer, vou morrer mesmo. É só aceitar. Aceita e daí eu que dói aceitei. menos. Exatamente. E daí eu falei assim, ó, uma das coisas que passou na minha cabeça foi assim, ó, fui um cara legal, nunca fui filho da puta com ninguém. Tipo, vai ser uma merda minha mãe me encontrar morto, mas ela também vai saber que eu fui um filho maneiro. Então, é isso. E daí eu falei assim, agora, beleza, vou. Agora foi. Aí você relaxou e voltou. Isso. Aí. Você fez um auto-julgamento aí de Exatamente. Deus deveria ter feito. Exatamente. Com algum ser aí. O ET Bilu. E daí, e isso foi pra mim assim, mudou minha vida mesmo. Tipo, eu me tornei até um cara mais, digamos, carinhoso e amoroso. Legal, depois desse dia. Pra Que sempre? linda essa Pra história. sempre. Caralho. Eu era muito mais durão, assim, tal, era um cara mais chato, digamos assim, não que eu seja muito legal. Mas Mas realmente, a experiência de quase morte geralmente muda as pessoas, Sim. mesmo, né? Dá uma outra Sim. perspectiva, Tem né? gente que até comemora 2 vezes, né? O ano de nascimento e do renascimento. É né? verdade. É. Gente que dá PT no carro, né? Sobrevive. Sim, ou tem alguma doença que consegue se curar, enfim. E vocês têm alguma ideia do que vem depois? nada. Quer dizer, não vem nada. O que quer dizer? O que você pensou? Sabe, você lembra antes de você nascer como é que era? Não lembro. Antes de você Suzana, não nascer. lembro. Então, depois você morrer é a mesma coisa. Não tem Você nada. não vai lembrar. Nada. É que assim, eu não sou um cara mais religioso nem nada. Deu pra perceber. Não acredito nessas coisas de alma nem nada, mas Nem de alma. nem de alma. Por que existiria alma? Por quê? Jonas, fala com a gente. Você fez uma cara Fala de que eu discuto. negativa? Fala que eu discuto. É que assim, não sei se é exatamente algo, mas a pessoa tem uma presença, certo? Sim. Todo mundo tem uma presença. E O que é essa presença? eu não sei, é uma presença. Você sabe que a pessoa tá lá, sabe? Você sente a pessoa. Por mais que ela não tá exatamente perto de você na sua nuca, respirando seu cangote, você sabe que a pessoa tá lá, saca? Isso aconteceu quando minha avó morreu, na verdade. Tipo, uma cota atrás já. E tava velha já, tava com uns problemas e tal. Tanto que ela tava fazendo transfusão 2 ou 3 vezes por semana. Tava realmente só a capa da gaita, né? E eu lembro quando eu tava no velório dela, que foi uma sensação tipo estranha pra caramba, que eu tive. Via ela no caixão e tudo mais, só que pra mim não era minha avó, sabe? Aham. Era um Era, corpo. era um corpo né? só. Minha avó já não tava mais lá, saca? Era bizarro. Não tinha, sim, mas tipo, não tinha a presença dela ali, entendeu? Sim. É, Só que- porque o ser vivo, ele é justamente o ser vivo, né? Ele é o que ele representa, seu comportamento, né? Suas relações. Só que a gente associa isso à imagem da pessoa. É, Quando a você partir vê do momento pessoa- que essas relações já não existem, porque a outra pessoa deixou de existir, né? Então meio que virou um organismo ali que não tem nada, né? Então, só que isso era engraçado, porque lá eu não sentia a presença dela, mas quando eu ia na casa dela, eu sentia a presença dela lá, sabe? Era como se ela estivesse em casa, em algum lugar, você até esquecia que ela tinha morrido. Entendi. Em algum lugar você fala, puta, ela deve estar, tipo, na cozinha fazendo alguma coisa, que ela adorava cozinhar. Então, Aham. Sim. e aí, às vezes dava aquele baque ali, tipo, não. Putz, que merda, né? Mas, Você não vê a presença mesmo, mas você sente alguma coisa, né? Tipo, acho É. que pelo que constrói, assim, aquela coisa, aquele cantinho ela adorava ficar. sim. É, que eu acho que é muito muito questão de rotina também, né? Do Também. costume. Que nem eu ia na casa do meu avô, que eu lembro. Eu ia na casa do meu avô, que era perto do Play Center. Sempre lembrava de ver o Play Center e falava, pô, eu queria ir aqui. Mas fui uma vez, achei, não gostei também. Até que derrubaram, né, o Play Center. É, derrubaram, nem sabia. Derrubaram, vai ter um monte de prédio lá. E deve ser até melhor. E aí eu lembro que eu ia na casa do meu avô, o meu avô tinha um aquário, que eu achava estranho, porque o aquário ficava dentro da parede da casa. Tinha um feng shui na casa? Ele cortou a parede e deixou um aquário lá dentro.
E como é que ele abria pra Eu não sei. alimentar os peixes? Não tem memória que ele fez isso uma vez. Ou você achava que tava dentro da parede? Não, isso eu tinha certeza. Tava aí na parede. Não era colisão de ótica. Eu lembro que ele tinha um telefone de disco, né? Que você ligava discando. Nossa. E ele tinha muitas balas japonesas. Então, tipo, eu ia lá, quando eu fui sem meu avô, já ficava meio estranho. Eu falava, cadê as balas? Não tinha bala. Ninguém reconhece. É. E eu tinha 5 anos, sabe? Então eu acho que é muito isso de. Você espera coisas nesse ambiente, né? Sim. Por isso que você acha que a pessoa tá ali, mas não tá, né? Eu acho muito legal isso daí, que é o significado que a gente dá pra morte também, né? Você falou que você sente a presença, mas que nem. Só citar um exemplo aqui de como que as pessoas deram significados diferentes pra morte desde toda a humanidade, né? Que nem os astecas, eles achavam que se não matasse, sacrificasse gente, o mundo não ia continuar. Uhum. E eles sacrificavam 250 mil pessoas por ano. Altruístas pra cacete, hein? Pelo amor de Deus. Nossa, o Google começou a falar aqui do nada. É, o espírito. E tinha gente na Suméria, que é o sul do Iraque, que quando o rei morria, a equipe dele lá, os súditos dele, ia ser enterrado com eles também. Então todo mundo ia ser enterrado. Ah, eu já escutei essa história. Porque, eu quero ir com o meu rei. Por que não, né? Vou pra um lugar melhor com o meu rei. E vou servir ele lá. E acho que ele pensava isso também, né? Eu não vou morrer sozinho, né? Vamos levar minha equipe aqui, né? Que horror, imagina hoje em dia se fosse assim. Olha, o atual presidente seria bem bom. Leva uma galera junto lá Leva e o clãzinho ali. leva, vai embora. Vai pro inferno, né? E acho engraçado isso, as diferentes, né, os diferentes significados que a gente dá pra morte, né? Que nem tem um filme que eu acho muito bom japonês, que chama A Partida, em inglês é Departure, que é o ritual de partida da pessoa que morreu. Então tem colocar um kimono na pessoa, maquiar a pessoa, e é todo um ritual, não é questão de fazer rápido, ser economicamente positivo pra empresa. Mas de ser, tem que respeitar esse corpo. Esse corpo significou algo, essa transição. Sim. Porque a partida pra um outro lugar. Por isso que tem esse negócio de velório, né? Eu acho meio bizarro o velório, que você fica velando o corpo ali. É bizarro o velório, eu também acho. Fica bizarro. todo mundo ali. Ai, gente, é muito tenso, né? Porque eu acho que hoje em dia não faz mais sentido. Vamos cavar um buraquinho aqui pra deixar esse corpo aí. Faz sentido hoje em dia? Se for pensar, é meio que, assim, é meio bad falar isso até, mas é lixo, né? É. É adubo. É adubo. Não, mas ele não tá adubando nada. Não tá adubando nada. Tem uma coisa que eu aprendi com uma namorada que eu tive, que é da arquiteta, que ela falou assim, ela entende a parte de ter cemitérios nas cidades e tal, que é uma questão cultural, mas olha que desperdício de espaço tipo, você colocar gente morta ali, você não tem gente viva precisando de lugar pra morar. Sabe, isso também real, isso é antagônico, porque você, tipo, é um espaço público, você tem gente morando na rua, daí tem aquele espaço lá voltado só pra pessoa morta, que tipo, não tem mais nada. Né? Sabe que meu avô falava isso também, né? Antes de ele falecer, ele falava: eu não quero ninguém visitando caixão, tumba, não. Não faz sentido. Né? Pra quê? Tipo, a pessoa não tá ali. Entendeu? A pessoa não está ali. Exato. A pessoa ficou nas memórias, nos ambientes, nos objetos. Mas o corpo dela que tá ali num lugar alheio, que você provavelmente nunca foi. Agora, hoje, provavelmente os cemitérios devem estar cheios, né? Porque o pessoal vai tudo visitar, né? Entregar flores. Verdade, mas não, igual hoje eu acordei, pensei e tipo, refleti e falei, obrigada a todos que vieram antes de mim, todos que faleceram, que estejam bem, não sei onde estão, né? Mas se existe alma, que as almas também estejam aí olhando por nós, para o bem, né? Mas você fica com essa sensação, né? Fala, realmente, vou chegar lá, ver um nome pregado lá, ver a data que faleceu e é isso. E aí, né? E aí, É bizarro você pensar também que cemitério tem rotatividade, né? Também, né? Porque tem corpos são exumados pra depois outro entrar no lugar. E aí são duas dores, né? Além de enterrar, depois você tem que voltar depois de um tempo pra recolher os ossos e colocar nas gavetinhas ou incinerar. Né, você tem que pagar a mensalidade pro cara. Nossa, isso é foda, E né? o pessoal nem cuida, ainda fica mó lixão lá, Mais boleta, geralmente. Mais boleta, eu tenho certeza. Mais boleta. É morte.
Nossa, eu lembro no falecimento da minha avó, que por sinal minha mãe tá lá na cidade dela, talvez esteja no cemitério uma hora dessas, por sinal. Tá vendo só? Que eu lembro que tive que carregar o caixão, uma das pessoas carregou o caixão e tal, até levar a tumba, né? Caraca, o cemitério, assim, numa cidade interior, ele nada programado, então às vezes tinha que passar por cima de outras tumbas, lugar quebrado. E assim, gente, corpo pesa pra caralho. Morto ainda, né? Nossa, Pior pesa ainda. pra cacete. Daí mais o peso do caixão ainda é pesado demais, assim. Então, meu, você faz uma força do Quantas pessoas cacete. foram? 6. 6 pessoas? É. Pra carregar o caixão, Nossa, né? raça, hein? E daí, cara, passando às vezes por cima de outras tumbas, sabe? Tipo, tropeçando no lugar, daí você tá Corrida de fazendo... obstáculo com peso ainda. Nossa, cara, sinistro. E daí tá todo mundo em volta de você, sabe? Triste, fica ali... Ai, tipo, esperando até chegar a tumba pra daí colocar o caixão lá. Puta, e o coveiro tava bêbado, cara. Mentira! Não, juro que você acabei de lembrar. Cidade exterior, né? O coveiro tava doidaço, cara. Meu pai Acabou que... certo? Sim, não, o buraco já tava feito, mas ele não tava conseguindo colocar o caixão direito. Descer, né? É, porque ele tava doidado, ele caiu. Nossa, foi assim. Ah, e tem uma horroroso. crença que falam que se cair no cemitério tem que deixar tudo, assim, tipo, deixar roupa. Ah, é? Mas eu acho que isso era coisa de mãe pra você não correr no cemitério, não ficar brincando no cemitério, sabe? Ah, Legal. provavelmente. Tá Você esperto. não levar as coisas assim e falar, É. nossa, você não corre, porque se você cair, você tem que deixar a roupa, tem que deixar tudo que caiu. E eu acho muito engraçado isso porque o cemitério é um lugar meio que mágico, só que do mal, né? Parece, né? Parece, Porque tem verdade. os fantasmas, né? Tem um monte de morto. Você vai Até- levar o espírito, né? É, e todo mundo fica esperando ver alguma coisa que vai assustar, né? Eu li o livro do Diário de Suicida, se não me engano. Nossa. Que é um espírita, né? E, pô, o que ele fala ali que de tanto de espírito que fica preso no cemitério, assim, é absurdo. É real. No então. espiritismo, né? Ah, sim. E é engraçado isso porque, pô, no espiritismo existe um umbral, né? Que onde você vai, a alma tem que sofrer um pouquinho antes. Se você prejudicou o seu corpo ou a sua vida, ou foi... Esse suicídio é mais quando você bebe álcool, usa droga, ou tem uma vida péssima, você é um suicida lentamente. Vai sofrendo porque antes você de morrer prejudica seu corpo. definitivamente. Você vai prejudicando seu corpo, então você é um suicida de qualquer maneira. E aí, por isso que ele gera suicida, porque várias pessoas são suicidas, né, durante a vida. E é uma maneira de viver também, porque ninguém consegue escapar de álcool, cigarro, drogas. Muita gente não consegue viver sem, né? E aí ele conta que, pô, tem gente que antes de entrar no umbral fica preso no cemitério. Então não consegue fazer o processo de reencarnar. Porque É isso que fica eu ia preso perguntar, lá. porque o espiritismo tem reencarnação. Tem reencarnação. Mas aí demora um tempinho, mas também o tempo do mundo espiritual é um outro ritmo do tempo daqui, né? Então você não sabe quanto tempo que é. Já que a gente tá nesse assunto de espiritismo, eu queria falar também sobre como que as pessoas às vezes, principalmente no espiritismo, quem perdeu filhos geralmente, vai atrás do espiritismo pra receber cartas, né? Sim. E como que isso... Chico Xavier. Cara, eu já li muito sobre isso e não vejo isso como saudável. É porque você vai remoendo aquilo, Você né? fica remoendo, você tem que viajar pra Minas, que é onde tem uns psicógrafos, não sei como fala. Acho que é isso mesmo. Psicógrafos, né? E os especialistas lá, discípulos de Chico Xavier e outros. Os médiums, né, também. E, pô, vai um monte de mãe. Mas 1 trilhão de mãe vai pra lá. E, sei lá, todo mês. Pra receber a carta desse filho. E não vai receber. E aí você fica perpetuando um comportamento que não tem resultado. Pô, não é melhor você... Vamos tentar dar um passo, pagar uma terapia, sabe? Fazer alguma coisa. Não, porque é isso, é real. Não vai- porque... não vai É uma dor resolver. muito grande, porque Você pela, tá alimentando pela dor. ordem natural seria os pais morrerem antes dos filhos, Exato. né? Quando isso acontece, eu acho que fica aquele peso, né? Ah, eu podia ter feito mais, eu podia ter feito, sei lá, de outra forma. E eu acho que fica nessa pressão, eu acho, nessa cobrança pra tentar achar algo que possa segurar. Sim. Mas também acho que é muito questão de desapego, né? A gente se apega demais a meio que tudo e não consegue deixar o negócio embora. É isso que eu volto pro começo do assunto do que a gente deu significado, né? Sim. Porque se você dá um significado muito grande pro seu filho, óbvio que seu filho é um significado enorme, né, pra sua vida. Sim. Mas se ele representa tudo, aí talvez... Mas esse que é o ponto. Desde pequeno a gente sabe que todo mundo vai crescer, vai desenvolver, vai morrer. Só que a gente não consegue aceitar isso, A cara. gente evita essa conversa.
Sim, é verdade, é um Quando a tabu. conversa vem, ela vem uma pedrada na sua cabeça, né? Não vamos falar sobre isso, né? Não vamos falar. Ela só vem, tipo, larga tudo, vamos no cemitério e morrer alguém. Você não vai verdade. conversar sobre isso, você vai estar ali. Exato. Sabe? Fazer um ritual e vazar. Ninguém conversa sobre isso. É verdade. E acho que rola esse tabu também, e eu acho que até um certo egoísmo, né, talvez. De, você tá vendo que a pessoa tá sofrendo, né, aí você fica, não, mas ela tem que ficar boa. E às vezes ela não vai ficar boa e a única certeza é essa, que ela vai morrer. Tudo bem que a gente tem que ter a esperança que ela vai melhorar e tal. Mas a gente tem uma certeza que isso vai acontecer uma hora ou outra, mas a gente não se prepara. A gente fica na cabeça, não, ela vai ficar boa, vai ficar boa, vai ficar boa. É um otimismo que às vezes... É bom ser otimista, é ótimo ser otimista. Tem que ser otimista mesmo. Mas igual você falou do seu avô, que foi cortando um pedaço, um outro. E por quê? Porque ele fumava, tinha diabetes, e comia bala direto, e fumava todo dia. E aí você fala, pô, como é que o cara desse, que tá perdendo partes do corpo, ainda continua sendo esse suicida, de acordo com o espiritismo, ainda continua sendo. E aí, pô, foi sendo picotado até morrer. Então, pô, não é difícil você viver a vida, né? Agora, você sabe o que tá dando errado. Às vezes a vida te dá uma dica muito forte do que tá dando errado. Sim, mas é questão também de você querer mudar, né? Tem muita gente que não quer mudar. Tem muita gente que fala, não, ninguém muda meu estilo de vida e vamos lá. Vamos ver o que dá. Eu vou morrer mesmo? Sim? Esse é o pensamento. Vamos morrer mesmo, por que não, né? Eu tinha uma amiga que ela era espírita, na época pelo menos. E ela falava, eu tenho outra vida, vou viver várias vidas, não preciso me preocupar com essa. Sério? Eu criticava ela muito por causa disso. Da hora, mano. Mas é uma filosofia de vida que não rende. Isso aí, você não tá ajudando ninguém com isso, esse né? tipo de pensamento não vai nem se ajudar. Porque se você tá aqui, então, é pra você evoluir, certo? Então, porque... Fica a pergunta, certo? Será que é certo? Quem diz que é certo? Fica aí, né? Fica o questionamento. Não, mas igual, eu tenho uma religião japonesa também, que não é budismo, ela chama Terikyo, e que fala justamente disso, assim, que realmente o corpo é tomado emprestado. Então, isso daqui que a gente tá hoje, a gente tem que cuidar bem, porque é o nosso templo aí do nosso espírito. Ele tem uma linha aí também meio do espiritismo. E tanto é que a gente agradece muito os antepassados, porque eles viveram antes da gente pra gente chegar até onde a gente tá. E a gente, né, cultua aí, enfim, esses antepassados e também acredita numa figura aí que é o Oyasama, que é a mãe que vem trazendo alguns milagres também. E tem muito disso, né, o que você tá fazendo hoje reflete um pouco aí desses antepassados e um pouco do que você tá aqui pra procurar essa evolução aí espiritual também, né, que uma hora ou outra seu corpo vai retornar. Né? Então acredita-se muito nisso. E é uma filosofia assim que eu acho bacana, assim, de ajudar o outro, de se cuidar mesmo também. Então acho que tem um pouco disso também, enxerga a morte também de uma outra forma, tem uma outra perspectiva. Porque se a gente nós somos seres sociais, né? Viemos em macacos, vivemos em grupos. Sim. Então se a gente não se ajudar, e se a gente não estar ali na hora da morte de alguém, então a gente é individualista. Então, e individualista não vive muito, né? Sim. Porque a gente tem que viver em grupo, não tem jeito. Exato. A gente tem que construir em grupo. Eu acho que isso me leva a um outro questionamento também, que é o que acontece com quem fica. Né? Porque essa pessoa que se foi, ela tinha uma participação, tinha uma função no núcleo familiar, social, e de repente sumiu. Quem vai preencher isso? Né? Principalmente de família, né? O Jonas falou que ele tinha perdido a sua avó, né? Se não me engano. Que de repente surgiu um vácuo que ninguém conseguiu preencher. Porque ela justamente era o ponto focal, né? Que juntava a família todo domingo. Então era meio forçado. Quando era pequeno parecia forçado, né? Mas era uma coisa gostosa todo domingo fazer isso. Né? Sim. E aí depois que ela morreu, meio que a gente tentou continuar isso, só que não tem como. Ela era justamente quem juntava todo mundo. A matriarca mesmo, né? E aí o pessoal foi espalhando. Aí agora faz acho que quase 2 anos que eu não vejo meu tio.
Baseado na sua pergunta, assim, a gente realmente precisa preencher esse vácuo? Eu acho que esse é o principal ponto. Uma boa pergunta também. Porque esse pra mim é o principal ponto da morte, que combina com o assunto que a gente já estava falando um pouquinho antes, de aceitar a morte. As pessoas que ficam, elas têm que aceitar aquilo numa boa, tipo, que é natural. Todo mundo vai morrer uma hora ou outra. Mesmo que não seja de morte natural. Exato. Exato, tipo, infelizmente quando casos mais trágicos, assim, morreu num acidente de carro e tal, esses negócios assim, sei lá, foi assaltado, tomou um tiro. Porra, isso deve ser pesado pra cacete, entendeu? Mas a gente tem que entender, na minha opinião, que esse momento ele vai chegar uma hora ou outra e que tem que aceitar aquilo numa boa e que não precisa ser preenchido o espaço. Tipo, é interessante tentar manter os rituais e tal, como o Jonas estava falando, de... Né, aquele ponto legal que era uma coisa que se tornava um ritual gostoso na família, mas assim, se perdeu aquele ponto que aquela pessoa era a centralizadora desse assunto, tudo bem, tá tudo bem, sabe? Tipo, vamos fazer sentido. outras coisas, sabe? Vamos continuar. A lembrança que fica da pessoa, eu acho que é legal, você lembrar das pessoas, lembrar dos momentos felizes principalmente, mas não tem mais o que fazer. De fato, não existe o que fazer, saca? Então assim, preciso preencher? Eu creio que não, sabe? Vamos aceitar, vamos lembrar dos momentos e tal, dar uma olhada em umas fotos, dar umas risadas, chora também de vez em quando e tal. Faz um brinde e beleza, sacou? Move on. Porque eu fico pensando nisso, as pessoas acabaram de perder, os seus pais, seus tios, perderam a mãe. Então, um impacto gigantesco na vida da pessoa. E ela tem que se esforçar ainda pra tomar o lugar dela? Sabe? A função na família, de juntar todo mundo. É um duplo esforço ali, né? Mas não é tomar o lugar, né? Não, mas tomar as responsabilidades no máximo, sabe? Sim, mas às vezes é muito, né? Às vezes a pessoa só quer ficar na dela. Falou, tô sofrendo. O luto, né? O luto vou também. ficar na minha, sofrer um pouquinho, depois a gente vê isso aí, conversa sobre isso aí. No meu caso, é ao contrário do Jonas, porque a minha família, assim, né? Muito por conta, acho que dessa religião também acabou ajudando. Mas depois que a minha avó faleceu, a gente continuou, assim, sabe? Então, todo terceiro domingo do mês a gente se encontra, reúne os irmãos, os tios, os primos. E é um momento que a gente também fica ali e de vez em quando vem, né? A gente alguma coisa de memória, de bachan, né? Que a gente fala em japonês, bachan, acho que eu ficaria contente de ver a gente, assim, todo mundo reunido, feliz e lembrando de história, sabe? Às vezes, do nada, teve um domingo desses, assim, depois da missa lá que a gente fez, que foi muito gostoso. A gente juntou meus tios, meu pai, assim, uns primos, e a gente começou a falar um pouco da família, sabe? E aí foi muito legal que a gente começou a discutir as coisas, né, de quem veio antes da gente, e foi muito bonito. E eu falei, caramba, legal. Como uma pessoa que já faleceu há mais de 10 anos ainda fica presente, assim, sabe? Impactou, né? Esse negócio da memória é muito forte. Porque ela era uma baixinha, toda simpática, sabe? Ficava, Gisele, né? E como essas memórias são boas também. O japonês velhinho começa a virar uma tartaruga. É verdade. Fica corundinha ali, né? E como isso é gostoso também, né? De lembrar e a gente fala assim, poxa, foi legal, que imagem que eu quero deixar, né, também. A Gisele falando disso, pra mim, ela, quando ela soube que a avó dela morreu, eu estava presente, a gente estudava junto. Puta, mas você lembra. E foi o primeiro momento que eu vi alguém sendo avisado que alguém morreu. Nossa, Marco, sério, te marquei então, né? Marcou. É que pra mim o choro que a Gisele deu aquele dia foi aqueles choros de alma ali que você só vê... filme, você não vê. É difícil você ver mesmo. Sim. E até eu ia puxar o assunto com relação a isso, que é como avisar sobre a morte. Isso é foda, hein? Porque a pessoa que sabe, ela se sente na obrigação e na urgência de avisar todos. E na função, porque ela apesar de estar sofrendo, ela tem que desempenhar um papel de ser o avisador oficial da família, de avisar todos. E muitas vezes ele é feito automatizado, não é feito de uma maneira sensível, né? Sim. Ou avisa por telefone mesmo que morreu. É que a pessoa já saca, né? Porque você fala, vem aqui, preciso te falar, aconteceu algo muito ruim. O pai aparece no colégio, né? Que tipo, foi o cara. O pai aparece no colégio, aí você fala, gente, plena aula, um pai aparecendo aqui, o que aconteceu? E já sabendo que, igual no caso dessa minha avó, ela já tava internada já. Né? Então, assim... Já tava se preparando para algo que poderia acontecer. Exato. Né? É que nem telefone fixo, quando a galera tinha ainda, telefone fixo tocando de madrugada. Alguma merda aconteceu. Se não é trote, né? Se não é trote, é alguma merda.
Quando não é a Folha de São Paulo oferecendo jornal. Ou o Pelé te ligando. Olá, amigo, aqui é o Pelé. Mas, pô, 3 horas da manhã é sacanagem, né, velho? Pô, a Folha de São Paulo me liga umas 15 vezes por dia. Ou a pessoa testemunha de Jeová, já tecnológica, fazendo ligação. Mas ó, eu já tive, depois que eu vivi isso com você, eu fazia muito churrasco no meu aniversário, né, ainda faço. E teve um dos churrascos que eu fiz lá pra 2010, que uma menina recebeu a ligação de que o pai dela tinha morrido. Putz. E nossa, acabou o churrasco. Lógico. Acabou. Lógico. Na hora, ela perdeu as forças da perna, caiu no chão e começou a berrar. Começou a berrar, tipo, mais alto que o som que tava rolando. E o espaço era bem pequeno, então ela fritou ali. Naquele momento ela fritou. E não tem como culpar a menina, é isso mesmo, né? Tem que... É a resposta do corpo dela. Uhum. Mas avisar dessa maneira, sabendo que ela tava no churrasco, meu, se afasta aí, vou te contar um negócio. Acho que tem maneiras mais saudáveis de avisar, né? Uhum. Porque, pô, o que aconteceu ali não foi legal pra ela, não foi legal pra ninguém ali. E, pô, nem pra família dela, acredito. É que às vezes a gente fica naquela coisa, às vezes é melhor ser direto e falar. Mas a gente não sabe como a pessoa vai reagir. Então, às vezes, assim... É sempre o que eu falo, né? Empatia. Se colocar no lugar do outro é pensar como que a pessoa reagiria, porque a gente nunca tá preparado pra morte. Nunca não. E eu não sei se existe uma melhor forma, né? Mas... Forma boa de fato não tem, né? Porque é uma notícia ruim. É uma notícia ruim. E ninguém tá preparado pra falar notícia ruim também, né? Exatamente. Como é que você noticia bem uma notícia ruim, né? Pois plantão da Globo, né? Nossa, já Tem que ser começa jornalística, né? Já morre, né? Já começa a dar desespero antes da mensagem chegar. Exato. Caiu um avião, morreu alguém importante. Sim, e eu não sei isso no dia a dia. Acho que a gente nunca parou pra discutir isso mesmo, né? Uhum. Eu acho que assim... É um outro assunto que ninguém nunca conversou. Como é que você avisa que alguém morreu? Sabe? Boa pergunta. Fica aí mais um questionamento. Você que te fala, Marco. Como é que você avisa? Como você avisa? Não, aliás, pra mim, vendo as experiências que eu tive até mais uma que essa, que é chamar. Chama, você tem que vir aqui agora. Aconteceu algo. A pessoa já vai saber, mas ela não vai desesperar naquele instante. Sim. Onde ela tá, no meio do trabalho, no meio de uma festa, sabe? Eu acho que o importante é não fazer ela perder tempo, ela tem que ir. Porque é isso, quando aconteceu, você tem que estar lá. Não tem jeito, Eu lembro também quando meu tio faleceu, que teve aquele momento, essa ligação de madrugada e tal, que ele teve um ataque fulminante. Também fumava muito, bebia e tal. Morreu de certa forma novo, porque eu acho que ele não tinha 50 e poucos anos de idade na época. Que foi aquela história, tipo, foi acordado de madrugada, acho que minha mãe acendeu a luz do meu quarto, falou assim, vamos pra casa do seu tio. Ele morreu. Começou assim, sabe? E daí é meio que aquela preparação já militar, sabe? Tipo, você não questiona, você não fala nada, você levanta, você aceita, troca de roupa e vai. Né? Tipo, no carro daí discute alguma coisa e tal. Mas eu acho que esse primeiro momento é de dar um apoio justamente pra quem fica. Sim, né? Pra mais próximo também, né? Tentar ajudar um pouco no desembaraço da burocracia que a morte envolve também. E custos também, né? Isso é um assunto muito foda, é muito triste. É um tempo mesmo. Eu tenho um tio que ele tem funerária, me desculpa falar isso, mas eu acho que os preços que se praticam em funerárias e tal, eles são abusivos justamente por causa do momento da morte da pessoa. Exato. Caixão de R$5 mil. Porra, R$5.000 da porra no caixão é sacanagem. Tem que estar tudo à vista. Pelo amor de Deus. É à vista? Acho que sim, né? Sei lá. Não sei se pra parcela morte e apresentação, né? Não consegue não, né? Sei lá. Eu lembro quando minha sogra morreu, me ligaram no mesmo dia. Não sei se tem uma comunicação ali com o hospital e tal. Tem. O quê? Mas oferecendo já serviço, caixão. Acho que sim, deve ter alguma coisa com o hospital. Porque é um negócio que é de momento, né? Você não pode pegar o dia seguinte. E além de ir no hospital, pelo menos lá em Curitiba... Deixa eu fazer uma cotação, né? Lá em Curitiba, as funerárias, elas rotacionam. Tipo, cada morte é a vez de uma funerária de atender. Olha só Curitiba. É feito pelo... Eu acho que... então, organizada. Se eu não me engano, isso é feito pelo município mesmo. Boa. Mas aí não tem uma que fatura mais que a outra também, né? Talvez. Mas enfim, daí tipo, você tá lá nessa preparação de dar apoio pras pessoas. E o meu ponto hoje, eu tive um amigo que recentemente também, há um mês atrás, acho que nem isso, o pai dele faleceu, que o meu intuito foi
de ajudá-lo o máximo possível se precisasse na questão burocrática, né? Porque a pessoa não tá naquele momento de reflexão, não vai querer ganhar preso em nada, então tentar ajudar num ponto assim, não, meu, isso aqui vocês estão de sacanagem, sacou? Vamos pegar, sei lá, tentar ganhar preço, essas coisas, né? E também o apoio emocional, que é dar um ombro amigo ali pra pessoa na hora. E daí é por isso que eu repito, que é aquele negócio militar, assim, morreu, foda-se, vou largar tudo que tô fazendo, vou agora, vou ficar aí do teu lado caso você precise de mim, entendeu? Porque quem é mais próximo, a gente não consegue justamente pensar, né, nessas coisas e tem que fazer, e às vezes também não consegue nem fazer, porque fica tão mobilizado que não vai pensar, putz, é verdade, eu tenho que acionar a coroa de flores, eu tenho que acionar o caixão. Não, você nem pensa em barganhar também, né? Porque o cara vai chutar o preço, é o dobro lá, né? Só se morre uma vez, então vamos fazer isso aí, né? Tipo, então, a homenagem tem que ser bonita, né? Eu falo que no meu enterro, por favor, alguém pega a coroa de flores e joga pra trás pra saber quem é o próximo, né? Tipo casamento. Genial. Genial. E quem resvalar isso aqui faz um disco, né? Quem bater primeiro vai. Isso é muito legal. Eu acho importante falar também sobre... tem muita gente que fica de luto e fica muito tempo. Sim. Né? Fica encostado, dá uma depressão, dá uma tristeza. Porque é a ausência, né? Assim, sabe que a presença física não vai rolar ali mais, né? Então aquela coisa que você falou da rotina, tá no dia a dia, então é isso que faz falta também. E eu acho que também tem muitas vezes que as pessoas não têm assuntos fechados, né? Ou não resolveu coisas, sim. Ou tava brigado. Por isso que é muito bom você estar, né, sempre de bem com as pessoas, sempre tem que falar, fala. Sabe? Tem que ser sincero, seja. Nem que doa, pelo menos você não tem arrependimento, você já falou tudo, resolveu. Porque você não sabe quando a pessoa morre. Você não tem como saber. Exato. Eu acho que isso combina com o Abachan, da Gi. Que eu acho que essa é realmente a meta de vida, entendeu? Você ser uma pessoa boa. Sim. Sabe? Você ser legal pros outros. Você proporcionar momentos legais. Que era provavelmente o que ela fez, tipo, 10 anos depois do falecimento dela. Sim. Tá todo mundo falando dela ainda, tipo, daquele momento legal. Isso é maneiro, sacou? Tipo, e outra, você fez a reflexão, né? Tipo, será que se ela tivesse aqui, ela estaria feliz? Com certeza. Porque ela já teve ali naquele momento, e eu tenho certeza absoluta que ela tava feliz pra caralho naquele momento. Tipo, é o rolê dela, sacou? Verdade. Ver a família, ver um monte de coisa, sacou? E isso é ser realmente uma pessoa boa. Verdade. Você ser uma pessoa legal. E, vamos conviver de boa com todo mundo. Pô, pra que ficar brigado? Pra ter que ficar conversando no Natal, lá depois daquele momento de choro. Ser obrigado, né? A conversar e depois falar assim, nossa, já foi tarde, né? Exatamente. Sabe, resolve na hora. É mesmo porque o pessoal vive e morre na memória, né? Se ninguém lembra da pessoa, a pessoa praticamente não existe. Exato. Mesmo que ela esteja viva. E isso aí que você falou, eu acho muito legal que... Pô, se você tá vivendo sua vida, tem sua profissão, tem seus hobbies, mas um projeto que é muito bem óbvio pra todo mundo é sua família. Então, se você consegue reunir sua família todo domingo, todo mês, sei lá, quer dizer que você teve sucesso. Que, teoricamente, geneticamente falando, é o nosso maior objetivo de vida, é formar a família e perpetuar nossos genes, né? Nascer, crescer, reproduzir e morrer. Então... Cagar, né? É uma regra do caminho. Então, pô, se você consegue fazer essa dinâmica com a sua família, é missão cumprida de vários níveis, assim. Com certeza. Só complementar esse negócio de ter assuntos pendentes, assim, toda vez eu lembro do meu avô também, porque eu sou canhota, e ele sempre falava que ia fazer um abridor de latas pra mim. E aí, toda vez que eu encaro uma lata, eu falo, caramba, o vô ficou de fazer um abridor de lata pra mim, toda vez que ele pra canhota, assim. Aí fala, caramba. E assim, eu nunca vi abridor de lata pra canhoto, gente. Então, meu vô levou essa ideia pro caixão, infelizmente. Mas até tudo bem, tem aqueles elétricos e tal, mas também é muito caro. Mas aprendi com a direita e tá tudo certo. Acho legal falar também que a morte, ela ensina algo que é muito importante pra vida de todo mundo, que somos finitos. Verdade. Né? Porque a gente vive, ainda mais com muita gente nas mídias sociais, na internet, falando, não, você consegue qualquer coisa. Eu falei, não, você não consegue qualquer coisa. A gente consegue até certo ponto, a gente não é super-homem, a gente não é rico, todo mundo tem suas limitações. E eu acho que a morte é esse impacto de realidade, falar, você não vai conseguir tudo, não dá pra conseguir tudo, não dá pra ir onde você quiser e realmente ter um fim, sabe?
E isso é muito forte, de quebrar esse sonho infantil que todo mundo tem, que, pô, vamos sonhar e conquistar? Não, às vezes não é isso, às vezes o sonho acaba antes. Às vezes ela corta a vida no meio. Eu vi num grupo esses dias no Facebook que a menina morreu atropelada um dia antes de casar. Nossa. Sim. Pô, teve uma mulher que faz uns anos que morreu de helicóptero indo pro casamento. É verdade. Acho que foi o casal até, né? Acho que não foi só a noiva. Não, foi a mulher, a fotógrafa, o piloto e acho que tinha mais alguém. Eu lembro desse caso aí, bem triste também. O marido ficou esperando, né? E ficou esperando. Então, pô, eu acho que é isso importante, ver que a vida pode acabar a qualquer momento, qualquer besteira, não importa se você tá tomando cuidado, às vezes é alguém que vai tomar a sua vida. Eu acho que até só complementando, né, a gente só morre uma vez, né? A vida, a gente tá aí todos os dias acordando e tendo novas oportunidades pra viver melhor, né? Tem um filme que eu achei bem legal, que é um filme de terror, que eu já indiquei pra muita gente, que é o Midsommar, que é um filme americano, que se passa na Suécia, se não me engano, na Suíça, acho que é Suécia. Que é um filme de terror que só passa só passa de dia, pequeno solstício de inverno, se não me engano. Então é muito tempo, só fica de dia, 3 dias de dia. E lá, um spoiler, os velhos, eles têm que se matar. Credo, por quê? Porque vai chegar uma hora que a vida dele vai decair. Então acho que 73, 75 anos, se não me engano, no filme, ele tem que se matar. E até na família dinossauro isso acontece também. É verdade. Sério? Eu nunca reparei nisso. A vovó, ela ia se matar, mas o pessoal não deixou, se não me engano. Isso aí. Mas é porque isso é um movimento, às vezes, natural nos animais também. De quando eles estão. Quando eles pelo aceitam grupo, a morte, né? Quando eles aceitam a morte, eles se reclusam e tentam morrer sozinhos, assim e tal. O meu cachorro, ele teve isso, de ficar deitado, e daí ele falou, tipo, ele entendeu que não ia mais, e daí ele só ficou deitado, não queria mais levantar, não queria mais comer, tipo, tem esses sinais já ruins. Mas assim, se ele vivesse numa matilha e tal, o cachorro seria matilha também? Enfim, pô. Sim, episódio de louco. E daí provavelmente ele iria se pra algum canto e tal, pra ficar de boa e... morrer em paz. Mas tem um sinal que você me fez lembrar agora, uma parada que é muito trash. Lá na cidadezinha de vocês, no país de vocês, lá no Japão. Onde acontece, né? Na floresta, no pé do Monte Fuji lá. Floresta do suicídio. Onde já é um clima muito denso lá, mas que um dos motivos do lugar lá ser sinistro, que antigamente, não sei se isso acontece até hoje, as pessoas levavam enfermos e idosos pra lá pra morrerem. Isso é fato. Pra quem não conhece a Floresta do Suicídio, veja um documentário da Vice, que é ótimo sobre o assunto. É muito bom. Até um youtuber americano bem famoso, Logan, foi super criticado por dar risada de um cadáver ano passado, retrasado lá. E nessa floresta, o pessoal foi visitar lá, o pessoal da Vice, e dá pra ver vários carros já destruídos lá, porque estão velhos e abandonados, porque o pessoal entrou na floresta e não voltou mais. E na floresta existem várias linhas coloridas pra te guiar até a saída. Só que as pessoas vão lá, acampam e depois suicidam lá de alguma maneira específica. E ficam pensando lá, né? Ficam matutando lá se vale a pena morrer ou não vale. E aí os guardas acham o cadáver deles ou na barraca, ou enforcado. E a floresta também era muito perigosa, porque ela é muito densa. Ela tem muita árvore, então, tipo, fácil. Florestona mesmo, não é parque. Viver uns vultos lá esquisitos. Então, assim, se, por exemplo, se perder dessas fitas e tal, e se perder no meio, até porque é uma floresta muito grande também, pode se perder lá e não conseguir sair mais. Eu puxei esse assunto na questão da velhice, porque realmente tem muita gente que começa a ficar mais velho, com uns 80, 90, e começa a ficar muito ruim, né? Sim. Porque até 1920, eu pesquisei ontem, o ser humano vivia até os 50 anos, em média. Um século antes disso, vivia até os 35, 40. Hoje em dia a gente tá vivendo até os 75, 78. Mas você não vive com qualidade depois de um tempo, né? E que nem o meu... Porque tudo começa a ficar caro também, né? Então você não tem nem dinheiro também pra conseguir, né? Você tem que tomar 10 remédios, você ganha uma aposentadoria com salário mínimo. Você não consegue comer nem... Não consegue no posto pegar o remédio de graça. E já não consegue andar direito, né? Já não consegue lembrar das coisas. E quanto mais velho você fica, mais doença vai aparecendo também, né? Também.
Vai cair nos pedaços, vai cair nos parafusos, como fala minha avó. E eu acho que tem muito disso de você tentar morrer com a pouca dignidade que restou. E você não... Sabe, é que nem eu vejo o vô da minha namorada, ele tá de cama já praticamente o médico já liberou tudo, assim. Vai falar, pode fazer o que você quiser. Só que ele não consegue fazer o que ele quiser, ele consegue comer o que ele quiser, mas ele já não consegue se mover mais. Coitado. Então só fica de cama, ele já tá dando machucado nele porque ele tá de cama, sabe? Aquelas escaras, né? E ele mesmo já fala, ó, a vida é assim. E ele repete muito essa frase, a vida é assim. É isso. E, pô, é uma coisa que obviamente qualquer um gostaria de evitar sofrimento, né? Sim. Que, pô, não é à toa que o veterinário consegue fazer eutanásia? Consegue fazer eutanásia, né? Tem, se não me engano, na Holanda a eutanásia Pode ser voluntária? Pode ser voluntária. E o pessoal vai até a sua casa, aliás. Nossa, eu acho isso maravilhoso, cara. Eu acho isso maravilhoso. Assim, sinceramente falando. Porque tem horas... Assim, eu acho que você tá falando de exemplos que, infelizmente, são exemplos ruins. De pessoas que ficam cada vez mais velhas e vai aparecendo uma coisa, como a minha avó fala, vai cair nos parafusos e tal. Existem pessoas que chegam numa idade avançada que tem qualidade e tal, que conseguem... Aliás, a gente luta por isso, né? Porque tem a velhice com qualidade. Eu vejo pelo meu pai, ele tem 75 anos de idade hoje, já é uma idade avançada, mas ele tá super bem, toma os seus remédios lá e tal, mas ele vive uma vida tranquilaça, assim, sabe? Até viajou recentemente, dirige e tal, de boa. Então... Mas falando num ponto onde a pessoa já tá realmente deteriorada, já não tem muito movimento, tipo, ela já não tá mais, já não tem muito caminho pra ser feliz mesmo, sabe? Verdade. Tipo, pra conseguir ali fazer atividades, sabe? Tipo, fazer coisas legais pra você mesmo, porque o final da vida é o momento da curtição, né? Na hora que você fala assim, já tô aposentado e tal, tenho uma graninha aqui reservada, vou viajar, vou fazer umas paradas legais e tal. Então, tipo, você já tem uma alimentação de locomoção, às vezes intelectual também, né? Tipo um Alzheimer da vida e tal, outras coisas que vai piorando, não consegue comer direito. Cara, sinceramente, a minha opinião é que é melhor ir embora mesmo, sacou? Tipo, resolve. Mas então, tem algum limite de idade onde isso começa a ser aceitável? Ou é liberado? Eu acho que é mais um estudo da condição que a pessoa esteja, assim. Que nem, eu sempre indico esse filme, que eu acho que é lindo, esse filme, é um filme espanhol, que é o Mar Adentro. Acho que é do Javier Bardem, se não me engano. E ele é um tetraplégico, ele ficou tetraplégico no filme, né? Com 18 anos, se não me engano, pulou de um lugar alto pra cair no mar e quebrou o pescoço. E ele luta pelo direito de fazer eutanásia. Porque ele é um poeta. Então, pô, o filme é lindo, tem várias cenas bonitas pra caramba. Ele busca uma advogada que também tá passando por uma doença que vai fazer ela ficar tetraplégica uma hora, degenerativa. E eu achei muito legal esse filme, que ele cria essa reflexão, pô, quanto de poder você tem sobre si mesmo. Sim. É difícil você até tomar a própria vida. E tipo, quanto de poder o Estado tem sobre isso? Claro, em casos, né, de que a pessoa deseje isso ou não esteja em condições de viver mais porque tá sofrendo, ou porque tem dor pra caramba, né? Que nem, tem gente que não consegue evitar dor até com morfina em situações assim, né? Então, pô, vale a pena, né? Como que funciona esse questionamento, né? De analisar se vale a pena ser vivida essa vida e não... Se a pessoa muitas vezes viveu a vida ótima, mas nos últimos 5 anos, uma bosta. Mas é porque a sociedade faz esse tabu mesmo, porque a gente não conversa sobre a morte. Exato, ninguém conversa sobre a morte. Então, assim, é muito sensível a gente falar isso e falar, tá bom, então libera aí. Mas a gente sabe que vai demorar muito, ainda mais aqui no Brasil. Vai demorar muito. Nossa, no Brasil, né, gente? Essa galerinha aí que acha que o passado é sempre melhor que o futuro, é foda. Mas eu acho que na Europa, acho que tem um pessoal fazendo essas viagens, assim, de turismo suicida, que lá fora é permitido, né? Tem alguns países específicos que é permitida a eutanásia, porque é por causa disso mesmo. Fala, poxa, eu não tô contribuindo mais, não tem mais sentido. Até tem bastante viagem de navio, como é que chama? Cruzeiro que tem muita baixa, né? A pessoa simplesmente sumiu. Mentira? Não sabia dessa? E como tá em águas internacionais, não há quem vai investigar. Não há investigação. Caramba. Então a pessoa sumiu. Caraca, então, isso é foda. Imagina, meu amor, imagina. Então é um negócio que, pô, você não sabe o que aconteceu, mas
Tipo, só voltou com a menos. E ninguém vai saber. Assim, é. E é o parquinho dos idosos, né? Será que então eu posso com esse... Não sei, mas eu fiquei pensando do nisso. Roberto Não, preparei o Carlos e tema. tal, né? Vamos lá viajar com o Roberto Carlos. Isso ainda avisa, né? A O partir de agora... Roberto Carlos é um robô, né? Então. Só um holograma ali, né? Que faz o show só. Que nem a Gisele trouxe aqui um tema que eu achei legal, que são as mortes bizarras também. Também. Uma tia minha, ela foi casada com um cara que eu não conheci, que ele morreu antes de eu nascer, de eu conhecer ele, que ele trabalhava numa pedreira, o pessoal explodia um monte de coisa lá, tinha grafite lá no meio de Minas. E ele morreu sendo esmagado com uma pedra. Nossa. Caralho. De explosão? Ossos do ofício. Explodiu uma pedra rolou e esmagou ele. Não sei se esmagou mais gente, mas esmagou ele. Caralho. Nossa, bizarro mesmo, hein? Tenso. E eu já tive um tio também, né, que acho que ele tinha problema no coração, resolveu tomar um azulzinho aí e, né, não aguentou a pressão e faleceu, teve ataque cardíaco. Sério? Sério. Eu falei, então acho que pelo menos ele morreu feliz, né? Morreu de pau duro mesmo. Caralho. Reza a lenda que sim, né? Então... Foi até que ninguém esperava, né? Porque ele também tinha os seus 50 e poucos anos e acho que não aguentou a pressão. Imagina, uma besteira assim. Pois é, né? Tenso. E ele fala, por isso Besteira que não, né? É. Foi investir na vida, né? Pô, mas não sei quanto tomou também, então né? Vai saber. Já ouviram falar do tal do Darwin Awards? Ah, sim, já vi. aquele site, né? Então, lá são as mortes reais e são as mortes bizarras, né? Da galera que se mata à toa. Por exemplo, tem um caso lá de um cara que ganhou o prêmio. O Darwin, pra quem não sabe, é da seleção natural, né? E É a origem das espécies. É o prêmio que realmente é um filtro, né? Da evolução, né? Quem não passou ganha o prêmio. A ideia é a ironia da parada, né? A seleção natural, né? O cara, ele mesmo se seleciona como fora do grupo, né? Daí teve um exemplo lá de um cara que ele queria tirar a pólvora de dentro de uma granada. Como é que ele abriu a granada? Muito tempo, né? Uma martelada. Tá. O que aconteceu? Morreu. Óbvio. Tem um outro cara lá que ele tinha uma arma do lado do telefone, daí o telefone tocou de madrugada. Ele foi atender, daí ele colocou a pistola na cabeça e deu um tiro. Nossa. Ele fez isso? movimento normal, assim, sabe? Tipo, pegou plaf. fez Estourou os mecanicamente. Deu um tiro em si mesmo. Então, esses caras se selecionaram. Essas são as bem bizarras. Né? Isso aí é destino. Porque Deus quis. É karma. É karma. Mas isso é um tópico muito engraçado, né? Que muita gente fala, pô, mas Deus não vai querer que você morra, não sei o que, Deus vai rezar por você, vai ajudar. Mas será que Deus quer isso mesmo? Quem sabe que Deus quer? Mas não é questão de ser Deus ou não, cara, mas aquele lance de tipo, existe sua hora e você não escapa disso, às vezes fica muito claro, né? Sim. Fica? Fica aí a pergunta. Outro dia eu tava voltando pra casa, tava levemente alcoolizado, e eu fui atravessar o farol e, mano, abriu pra mim o farol, eu dei um passo, só que não foi aquele passo convincente, saca? Você deu aquele passo tímido. No que eu dei esse passo tímido, passou um cara, tipo, a milhão, assim, eu nem vi o carro. Era bem na curva. O retrovisor quase me pegou. Se eu tivesse dado um passo convincente, eu tava no chão. O Era bala. retrovisor já me pegou uma vez. Eu também já. Mas você acha que foi Deus? Ou destino? Não, cara. Acho que foi embriaguez, né? Pode ter Dar sido. o passo falso. Aliás, Pode ter bem sido. provável. Mas então, é que não foi a primeira vez, mesma coisa com ele, o cara achou já que ia morrer, tipo, mais de uma vez e aconteceu. Eu quase caí com o pescoço numa lança, eu já fui... Já aconteceu como assim? do arame farpado entrar no meu pescoço e no meu braço, tenho cicatriz até hoje aqui. Nossa. Caraca. Olha, nós só tínhamos mais um gato. Uau, o negócio. Exatamente. Do arame farpado? Não, eu corri em direção porque eu era uma criança meio estúpida. Tipo, Eu vi Bate arame, arame. Ia ganhar o Darwin Awards. Certeza. Top 5, né? meu primo, quando aconteceu isso com meu primo, ele era tipo o cara que, mano, ele adorava a vida, assim, aquele cara que, mano, gostava pra caramba de Bruce Lee, lutava karatê, ia casar, ia 3 meses que ele ia casar, trabalhava, acho que ele tava em Goiás, ele tava trabalhando numa alguma coisa com grão e tudo mais. E aí um amigo dele foi fazer uma vistoria e chamou ele pra fazer, não precisava estar lá, mas ele foi com um amigo e tal.
E aqueles silos que guardam grão estourou. Caiu no silo. Ah, Não estourou e, tipo, encobriu ele. O amigo dele escapou, mas ele foi encoberto. Não. No lugar Já que era. ele não devia estar. No lugar errado, na hora errada. Exatamente. é. E aí você fala, tipo, pô, pera lá. Essa cara tinha a vida toda, tava esperando a vida começar praticamente. Ele tinha acho que 24, 25 anos quando aconteceu. Eu acho que são só coincidências infelizes, entendeu? Porque isso acontece É, eu todo dia, acredito toda nisso hora. também. Eu acho que a gente tenta dar muito significado, pô, o cara tinha uma vida inteira pela frente. Mas a natureza tá ligando pra isso? Não, Sabe? com certeza não. Eu mato formiga na cozinha. E aí, sabe? A formiga tinha uma vida inteira pela frente? Tinha, sabe? Sabe? Mas, roubar todo o seu mas não açúcar. quero formiga na minha cozinha, pô. Mas a gente tem que dar significado pras coisas. Acho que isso é parte da humanidade também. Tem que dar significado, aliás, eu acho que é um ato natural, né? Que a gente não consegue parar de dar O pessoal significado fala pras muito, coisas. né? O propósito de vida. É. Né? Então, Mas eu acho que às vezes a gente tenta fantasiar algumas coisas também. É. Começa a ficar muita coincidência pra uma coisa só, saca? Sim. talvez ele se acredito. livrou pra não casar. Talvez, não sei. Que horror, né? Falar isso. Né? Desculpa, brincadeirinha. Então, galera, vamos finalizar agora esse nosso podcast maravilhoso, o Cagando Regra. E eu propus aqui pra gente falar um pouquinho a respeito das suas... Cada um fala a respeito da sua própria morte. Como você acha que você queria morrer e também falar um pouquinho do seu possível funeral e como você gostaria que fosse, né? Eu vou começar já falando que eu não tenho uma ideia ainda de como eu quero morrer, mas eu quero morrer, tipo, em paz, de boa. Provavelmente, se poder morrer dormindo, tá ótimo. Mas o meu funeral eu quero que ele seja bem legal. Quer dizer, que eu não quero ter funeral, na verdade. Eu quero ser cremado, que eu não quero ficar ocupando espaço, aí ter que ficar pagando boleto de cemitério. Me crema, se quiser me jogar em algum lugar cinza lá, porque não é me jogar, né? Isso aí vai ser só meu corpo, porque Mas te semear. Né? porque eu já vou ter ido há muito tempo. Mas eu quero que a galera vá nos bares que eu gostava de frequentar pra tomar uma cerveja. E leva a cinza Legal, hein? junto. Não precisa, não. Você pode fazer uma jornada, É uma pitadinha de igual do sapo. um puzzle depois que você morreu. Pitadinha de Nelson no bar tal, no Club X, né? E assim vai. Exato. Como eu sou conhecido com meus amigos como a pessoa responsável do rolê infinito, eu gosto de ir em vários bares de uma só vez, numa mesma noite. Que as pessoas façam isso, sacou? Vai lá, vai em cada bar lá que eu gosto de ir, toma uma cerveja, relembra umas boas histórias. É isso. Legal, vai dar um bom filme da Marvel, Rolê Infinito. Começando a pozinha do Nelson, né? Perfeito. Vou botar isso, vou escrever esse roteiro, hein? Vou escrever esse roteiro. Quem É mais? o Thanos, né? Transforma as pessoas em cinzas. É. Aí, ó, Ele certinho. desintegra, né? Desintegra, exatamente. Casa bem. Gostei da ideia. Bom, eu também acho que como o Nelson não quero sofrer morrendo. Acho que uma das piores mortes talvez seja, sei lá, acidente ou, né, violência, assim. Eu espero que seja tranquila, né? Uma passagem tranquila. Eu brinquei aqui, né, falando que eu quero que pegue a coroa e jogue pra trás pra saber quem é o próximo. Eu quero que seja uma coisa divertida também, que as pessoas lembrem de mim. Pô, foi uma Você pessoa pode fazer legal, que nem né? o Silvio Santos fazia do Gibi. Acordar ali no meio do cemitério e fingir que tá acordando ali. Nossa, Morto que horror, vivo, já sabe? pensou? Aí, gente, era brincadeira! Pegadinha! Já pensou que horror? Eu levantar ali. Não, vocês não estão fazendo aí? O que aconteceu? Porque tá todo mundo chorando, né? Mas eu espero também que seja feliz. Eu também não quero ocupar espaço também, acho que não faz sentido também, sei lá. E se for me queimar, talvez... Cremar, né? Na verdade, não é queimar. Se for me cremar... Fazer um churrasco com você, acho que não seria uma boa. acho que não, ia ficar ruim. E... Isso é legal. Ai, credo, não, imagina, Interessante. nojento. Um ritual, fala, gente, Canibalismo, vou perpetuar dentro de vocês. Que horror! Cada um dá uma mordida e passa. Né? Ai, que horror! Bota uma pimenta. Pra fazer isso, doe seus órgãos. Isso, Pronto. é verdade também, né? Se der, né? Antes de Tem que cremar, dar. né? Doar os órgãos também e, sei lá, jogar no mar, talvez. Acho que é uma coisa que eu gosto. Tio Bin Laden? Joga do helicóptero ali, Né? Dá um- amarrado. Ai, acho que é isso. Eu acho que eu não sei como que eu viveria velho, assim, não sei se eu viveria. Eu fico pensando no Sr. Miyagi, assim, quando eu penso em mim, assim, velho. Que uma líder espírita já me falou que eu ia morrer mais ou menos assim também. Como? Que eu ia ser o que eu gostaria de... O que eu planejei pra ser. Olha. Ia morrer tranquilo. E bem velho. Mas eu queria passar dos 100 anos.
Pra quê? Porque eu acho que eu vou viver bem com 100 anos. Pô, Eu tenho saúde, pô. cara, você vive 100 anos, você vai ficar pelo menos, sei lá, uns 30 anos sem transar mais, cara. Mas até lá, a gente já vai ser ciborgue, velho. É verdade. Ah, acho que a vaca tem um rabo, né? A gente não morra. Tem A gente não morra. Pode ser. Eu acho que é isso. Talvez tenha um chip nosso que a gente vai implantando onde a gente quiser. Vou baixar minha consciência e colocar Isso, num hoje animal. eu quero ser. Eu quero ser um animal, hoje eu quero ser Sandy no Pero, né? Do Black Mirror. Então, eu acho que, pô, eu tô com 30 em 2020, mais 70, vai dar tempo pra 2090. 2090 vai ter ciborgue, pô. Certeza. Quem sabe a gente vai estar ouvindo isso e rindo, né? E falando, olha, legal, a Cara, gente pensou 2090, certo. velho. Caralho, é muito tempo, mano. O que é 2090, velho? Você A tá gente já tá maluco. indo pra 2020. Eu sei, mas porra, chega em 2090, velho. Pessoas vão andar com uma roupa que é uma peça só, espelhada. Macacão. sabe? vestido. Ninguém vai ter cabelo mais. Né, antigamente o pessoal usava vestido homem e mulher, assim, parece. Ah, que Fiquei maneiro. sabendo. É mais fácil, né? Só uma coisa só, tudo certo. Nossa, eu usaria tranquilamente. Nesse calor ainda, Pô. por que não? Pô, e em 2090 o aquecimento global vai estar estourando. Projeto Toga e Palhata, né? Essa é a moda. Você, Jonas? Cara, acho que a única coisa eu quero saber quando eu estiver morrendo. Só isso. Quer sentir Quero ter mesmo? noção. Você quer avisar? Não, eu quero ter noção. Por quê? Tem aquela coisa, né? Ninguém sabe o que vem depois. Tem gente que acredita que não vem nada, tem gente que acredita que vem coisa. Se eu não souber, eu tenho medo de acontecer a mesma coisa de que quando você acaba caindo no sono e que você não sabe que você dormiu só quando você acordou. Aham. Eu quero saber que eu tô indo. Pra saber me Mas preparar quanto pra tempo beleza. antes? Tipo 5 segundos antes? É, Um dia antes? uns 2 anos, sabe? É louco, tá preparado. Você vai morrer. Dá pra planejar Não, bem. não. Dá pra planejar bem sua morte. Na hora. Dá até pra você escolher seus agentes, né? Tipo, quando você quer ficar, né? Não, é só na hora. Só mesmo. poder ir Só pra que a gente Marte, fica indo. morrer em Marte se quiser. Você é muito otimista, Marco. Até lá, pô, 2022 o pessoal tá indo pra Marte. Como se fosse um busão fretado, assim. A galera tá 3 indo, anos, né? a 3 galera tá indo pra lá em 2022. Não, né? mas Todo em mundo vai. 2080, 2070 vai ter. Eu não acho que nós chega 3 até lá. viagens lá. Não vou ser que nem você não, quero só dar um saudade assim. Ah, eu sou otimista. Eu sou otimista, é isso aí. Mas questão de funeral também, acho que é fogo, uísque e música. Excelente, gostei. Uma boa tríplice. Fogo em mim, fogo nas carnes lá também no churrasco. Maravilha. Tá com uísque em mim pra dar uma temperada também, pra tocar o fogo mais rápido. Bebe o uísque. Isso aí, gostei. Passa a garrafa. Boa. E eu queria fazer só uma indicação final aqui de uma série que eu acho muito boa. Aliás, uma das melhores séries que eu já vi. Que chama The Leftovers. Que é uma série que, de repente, muitas pessoas do mundo sumiram. Não há explicação nenhuma. E apesar delas terem sumido, há luto. Ninguém sabe onde elas estão. Então toda a sociedade humana, né, vive em luto. E como que a humanidade se organizou a partir disso, que todo mundo tem luto. Isso é muito legal. Maneiro. E acho que é uma boa pedida pra vocês aí. E é isso, gente. Vamos Maravilha. morrer ciborgue então daqui a 70 anos? Eu topo. Bora. É isso aí. Fechou, gente. Segue lá nas redes sociais, Cagando Regra Podcast. Segue eu lá, Macoab. E fala o Instagram de vocês aí. Pabo Franco. Pabo Franco. Pabo Franco. Eu sou Nelson Leidens. Tá lá tudo, tá nas descrições. Gica com K, Gica Suzuki. E é isso, gente. Façam terapia. O pessoal trata luto muito bem lá. E vamos viver a vida enquanto há tempo, hein? Isso aí. E agora, no final, depois dessa vinheta final, a gente vai fazer uns agradecimentos aí pra uma galera que já entrou em contato conosco. Então, se você aí já mandou um e-mail pra nós, quer saber se a gente vai falar de você, continue escutando esses minutinhos que vão entrar nesse podcast agora. Beleza, gente? Então, minha gente, a gente queria agora fazer uma parte no podcast que é o momento da gente ter uma resposta também para as pessoas que entram em contato com a gente. Né? Você pode entrar em contato com a gente de várias formas, tem desde o e-mail, Twitter, Instagram, os comentários no YouTube. Facebook também, perfeito. Então, quem quiser sempre falar alguma coisinha com a gente, viu que a gente pode ter falado alguma besteira ou então algum assunto que ficou para complementar, quer falar algumas coisas, manda pra gente, fala com a gente que a gente vai sempre no final dos programas agora
fazer essa leitura. E como a gente está no início desse podcast maravilhoso, tiveram algumas pessoas, alguns amigos próximos que deram algumas respostas para nós, que são bem legais, algumas críticas construtivas. Então eu acho que caberia a gente fazer um pequeno agradecimento, falar dessas pessoas aqui. Não é não, seu Marco? É isso aí. E eu queria falar sobre uma pessoa aqui que é a Fer Miller _, no Instagram, que gostou muito do nosso podcast. Ela descobriu pelo Dicas Anti-Coach. Aliás, valeu por ter divulgado a gente. Pessoal, vocês fazem um serviço aí heróico de divulgação contra os más profissionais dessa pseudo-profissão aí, coach. Coach quântico. E também um abraço aí pro Tito Medeiros, que tá em Nova York aí, ralando pra conseguir um visto e um green card com o Trump, que vai ser difícil, boa sorte aí. Mas tem que ser otimista. E também pro um coach aqui que fez um questionamento interessante, que é o oficial Rodrigo Ferreira. Isso aí. Que achei bem legal o que ele falou, que realmente existem coaches muito bons, a gente só ainda não conheceu eles, mas que a gente sabe que dá resultado coach. A Gisele já fez o trabalho com coach, deu resultado com ela, e realmente o comentário que ele fez eu acho muito legal, que muita gente é picareta nesse meio, sim, com certeza, porque as pessoas que dão curso geralmente ensinam desse jeito, então é perpetuado que se pratica a profissão desse jeito. E acho que foi legal essa pontuação dele aí. Isso aí, posso ler o comentário dele rapidinho? Só pra colocar as palavras dele certinho pra nós? Ele colocou assim, o Rodrigo Ferreira, ele comentou lá: vamos lá, tem uma formação em coach, apesar de não atuar como, entre parênteses, e realmente a profissão, ele coloca entre aspas, virou uma piada. Concordo com quase tudo que disseram, mas acho que valeria a pena conhecer alguns profissionais sérios, que também, entre aspas, que existem. Eu costumo explicar o coach da seguinte forma: o coach é baseado em 3 pilares: a utilização de uma ferramenta de ferramentas consagradas de gestão aplicadas no contexto pessoal profissional, ser bom em fazer perguntas provocativas e, número 3, não julgar as respostas dos clientes. Só isso. Qualquer coisa além disso é balela. O problema é que tem um monte de picareta dando conselhos, por exemplo, e não é papel de coach isso, né? Então, é que o comentário dele, ele já fala, ele tá complementado, vocês podem ler o comentário total no YouTube. O que já é bem legal dele ter uma consciência e tal, de falar que realmente existem picaretas, ele tem informação disso. Ele consegue agregar, né, falando aí de 3 pontos fundamentais para essa profissão ou pseudo-profissão, né? E eu acabei de ver que a gente teve mais um comentário de uma menina chamada Bruna Tom, que ela coloca assim também no YouTube: coach, nome de alguma coisa que o brasileiro já faz naturalmente. 2 pontos. Dar opinião sem saber do assunto. Adoramos esse comentário também. E eu queria fazer um agradecimento a outros 3 amigos aí que mandaram áudio e tal, que escutaram todos os nossos podcasts. Primeiro é o Carlos Gomes, José Carlos Gomes Filho, um amigo meu desde a época do colégio. Gostou pra caramba e tal, mandou um abraço pra todos nós aqui desse podcast maravilhoso. E mandou também algumas dicas e tal pra gente conseguir dar uma melhorada. Acho que quem mais falou, na verdade, que até mandei o áudio pro Marco, foi o grande amigo Felipe Rola. Grande Rola. Rola mora lá nos Estados Unidos hoje e tal, mas escutou todos os podcasts, sempre tá curtindo lá, compartilhando também com uma galera, isso é bem legal. Somos internacionais, é isso? Exatamente! Sucesso produção. E também um grande amigo meu também, o Diego Sioff, que também mandou alguns comentários lá pra gente dar uma melhorada e tal, falando como que o ritmo do podcast tá rolando. E é isso. Que a gente... e o principal do Rola, que foi muito legal no áudio dele. Conta mais. Que o Rola, ele escutou a respeito de pessoas tóxicas, e ele mandou um áudio falando de uma reflexão que ele teve. Né, de refletir se ele já foi tóxico com alguém, de rever as amizades tóxicas que ele já teve, de algumas amizades que ele não tem mais, por ter analisado isso. E eu acho que esse é o fundamento básico desse nosso podcast, que é fomentar o debate, gerar uma discussão, gerar uma reflexão. Então esse comentário pra gente foi muito importante, muito bonito também, de certa forma, né? Legal, eu acho que é muito isso de... Se a gente conseguiu trazer pelo menos reflexão para 1, 2, 10 pessoas, já tá ótimo. Exatamente. Cada episódio é geralmente para trazer essa reflexão e mudar a perspectiva de algumas pessoas. E é isso, gente. Maravilha, valeu, galera. Valeu e até a próxima, hein? Um beijo. Tchau, tchau.